Boa noite. Olá, boa noite. O governo de São Paulo autorizou o funcionamento de comércios e atividades religiosas a partir deste domingo. Entenda como que vai funcionar a fase de transição na reportagem de Carolina Rigengo. Os shoppings e as lojas de rua que antes só podiam funcionar na fase laranja já podem voltar a atender presencialmente neste domingo. O governo decidiu criar uma fase de transição que prevê a liberação gradual do comércio e do setor de serviços nas próximas 2 semanas, com a liberação do atendimento presencial das 11 da manhã até às 7 da noite, do comércio a partir de domingo, dia 18, e dos setores de serviços a partir do dia 24, mantendo 25% da capacidade de ocupação, o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. O toque de recolher continua das 8 da noite até às 5 horas da manhã. Vai funcionar assim. A partir de domingo, dia 18, o atendimento presencial em shoppings e lojas de rua poderá ser retomado. Cultos, missas e atividades religiosas também vão ser permitidos. No sábado seguinte, dia 24, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, barbearias, cinemas, teatros e outras atividades culturais estarão liberados. As academias também vão voltar a funcionar a partir do dia 24, com 2 horários, das 7 às 11 da manhã e das 3 da tarde até às 7 da noite. Segundo o governo, a flexibilização só é possível porque o estado apresentou uma leve queda na taxa de internações por Covid-19 nas UTIs. A ocupação é de 83,3% na Grande São Paulo e de 85,3% no estado. O centro de contingência avaliou ser possível permitir algum nível transitório ou melhor dizendo, transicional de atividades que estavam suspensas, entendendo que também a sociedade tem outras necessidades, é preciso que todos sobrevivamos a essa pandemia. Os parques só devem reabrir a partir do dia 24. O funcionamento de bares continua proibido. Novamente, um voto de confiança, vamos todos fazer a nossa parte para que todo o esforço e o impacto conquistado seja mantido e possamos dar os próximos passos na retomada. Os hospitais públicos do Rio de Janeiro só possuem sedativos para os próximos 3 dias. A Prefeitura da capital prorrogou as medidas restritivas contra o avanço da Covid-19 por mais 8 dias. Continua proibida a permanência de pessoas em praias, parques, cachoeiras, assim como nas ruas, das 11 horas da noite às 5 da manhã. Também permanece suspensa a realização de festas e eventos. A preocupação das autoridades é em relação à falta de medicamentos usados na intubação de pacientes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os hospitais públicos na capital só possuem sedativos para os próximos 3 dias. Por conta disso, as cirurgias eletivas e veterinárias estão suspensas. Não faz o menor sentido continuar consumindo itens essenciais aí para intubação, para a saúde humana, nas unidades veterinárias. Toda a rede SUS das cidades, também a rede privada, está contribuindo para a manutenção desses insumos. Quem trabalha nas unidades de terapia intensiva relata a importância dos remédios que fazem parte do kit intubação. A falta desses medicamentos, como tem acontecido atualmente no estado do Rio de Janeiro, vai impactar fortemente no desfecho desses pacientes e, sobretudo, na sua morbidade e mortalidade. Hoje, o município do Rio recebeu uma nova remessa de sedativos e bloqueadores neuromusculares do Ministério da Saúde. Mas a baixa quantidade ainda exige que os hospitais se organizem para que não haja desabastecimento. Durante a divulgação do boletim epidemiológico, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, fez um apelo para que os idosos compareçam aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina, já que 5% deles não voltaram. Se a gente perceber que esse número está aumentando demais, a gente vai ser obrigado aí a fazer uma busca ativa dessas pessoas. Cada unidade de saúde vai fazer o seu desenho, mas a nossa expectativa é que as pessoas venham. Enquanto surtos e casos de Covid-19 dentro de asilos caíram 80% por causa da vacinação,
O número de internações de jovens aumentou no primeiro trimestre deste ano. De acordo com um levantamento feito por uma rede que administra 5 hospitais privados na capital, em janeiro, 5,3% das UTIs estavam ocupadas por jovens entre 18 e 44 anos. Em março, o percentual subiu para 14,7%. Fica a nossa recomendação aí aos jovens a se proteger da Covid também, utilizar máscara, utilizar álcool gel, evitar a circulação. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que entregou ontem medicamentos que compõem o kit intubação a municípios e hospitais que atendem pacientes com Covid-19 e que busca alternativas para resolver a falta de abastecimento. 51 pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 por engano, quando deveriam receber o imunizante da gripe. O erro aconteceu em Diadema, na Grande São Paulo, e em Itirapina, no interior do estado. Em Diadema, 5 crianças entre 7 meses e 4 anos, que deveriam ter sido imunizadas contra a gripe, receberam o imunizante contra o novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, a falha foi um descuido de 2 técnicas de enfermagem, que pegaram as caixas das vacinas erradas. Elas foram afastadas e um processo administrativo foi instaurado. A partir do momento que nós soubemos do ocorrido, orientamos a unidade a acolher essas famílias, essas crianças, orientando sobre o que tinha ocorrido e que elas deveriam ser monitoradas por pelo menos 42 dias diariamente. Caso ocorra algum aparecimento de reação adversa, a unidade vai acolher essas crianças. 3 famílias denunciaram o erro à polícia. Eu instaurei 3 inquéritos para apurar, até porque nós precisamos apurar se foi o mesmo funcionário da saúde, o mesmo profissional de saúde que aplicou as injeções, em que circunstâncias essa imunização foi realizada, essas injeções foram aplicadas. Além de Diadema, a troca de vacinas foi registrada em Itirapina, no interior de São Paulo. 46 pessoas receberam o imunizante errado, entre elas uma gestante e 28 crianças de 1 a 5 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o erro foi percebido durante o controle de estoque das vacinas na última quarta-feira. Colocamos equipe médica para receber as pessoas, as crianças, os adultos, a gestante em especial, para fazer um acompanhamento agora. A gente acha, sim, imperdoável, embora não queiramos crucificar ninguém. Mas essa falta de atenção, essa displicência, talvez porque estão cansados, o pessoal vem vindo de uma jornada longa de vacinação, pode ser isso, mas temos que apurar. Como ainda não existem estudos sobre a vacinação contra a Covid em crianças, não há informações sobre a reação do imunizante nessa faixa etária. Os estudos hoje desenvolvidos são os testes em adultos. Então a gente não vai saber se essa vacina ela funciona ou não para as crianças. Esses são estudos que estão começando a acontecer neste momento com este público, que ainda não era um público-alvo ou de risco para desenvolver as formas graves da doença. O Ministério da Saúde recomenda que mulheres adiem a gravidez para depois da pandemia. A pasta reforça que gestantes e lactantes com fatores de risco devem se vacinar contra a Covid-19 e estuda estender a imunização para todas as grávidas. As grávidas e puérperas com fatores de risco, elas devem, caso queiram, ser vacinadas. Nós já estamos em trabalhos muito fortes, junto com a SVS, junto com o PNI, para, se for o caso, aumentar esta recomendação para todas as gestantes. Hoje, praticamente todos os especialistas do Brasil em ginecologia e obstetrícia, eles têm uma sugestão, até pedem com bastante força que todas as gestantes entrem nessa recomendação. Nós já estamos em tratativas avançadas, mas é importante lembrar que a gestação, ela é, por definição, um período trombótico, Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque algumas vacinas
mesmo de forma muito rara, estão mostrando alguns efeitos colaterais nesse sentido, mas, caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento em que você possa ter a sua gravidez de forma mais tranquila. A gente sabe que na época do Zika, durante 1, 2 anos, você teve uma diminuição das gravidezes no Brasil e depois aumentou, é normal. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos, mas para uma mulher jovem que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado ontem para realizar novos exames que detectaram o avanço do câncer, que ele trata desde 2019. O repórter Guilherme Lopes está na frente do Hospital Sírio-Libanês e tem mais informações para a gente, né, Guilherme? Boa noite para você. Conta para a gente qual que é a situação, né, o estado de saúde do prefeito. Olá, Gabriela. Boa noite a todos. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, clinicamente está bem, sem sintomas. Inclusive, segundo a prefeitura, ele continua trabalhando, está despachando virtualmente aqui mesmo do hospital, que fica na região central de São Paulo. Esse boletim médico com atualização foi divulgado no fim da tarde pela equipe que está acompanhando o prefeito. Nele, os médicos explicaram que Bruno Covas foi internado ontem para realizar exames complementares que detectaram novos tumores no fígado e nos ossos. Com isso, os médicos tiveram que fazer adaptações no tratamento. E a partir de amanhã, Covas será submetido a novas sessões de quimioterapia adicionadas de imunoterapia. O prefeito Bruno Covas está enfrentando câncer desde 2019, quando ele detectou um tumor na cardia, uma válvula do sistema digestivo. Desde então, ele foi submetido a diversas sessões de quimioterapia que fizeram as lesões regredirem. No entanto, elas não sumiram completamente. Há pouco, Covas fez uma publicação nas redes sociais. Ele disse, abre aspas, abaixar a cabeça de jeito nenhum. Vou seguir lutando. Ainda tenho muito trabalho a fazer. Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Rezas, orações, pensamentos positivos que recebo de todos os cantos me fazem mais forte nessa batalha. Fecha aspas. Os médicos disseram que a previsão de alta de Bruno Covas é para o início da próxima semana, assim que ele realizar essa primeira etapa do tratamento. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E olha, as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje o país atingiu o número de 12.298.000 recuperados, 1.164.000 pessoas estão em acompanhamento e o total de mortes desde o início da pandemia passou de 368 mil. E hoje o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, elogiou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O elogio acontece junto com o pedido de afastamento de Salles do cargo, feito pelo Ministério Público ao Tribunal de Contas da União. O argumento é que o ministro poderia atrapalhar as investigações que apuram uma suposta interferência dele a favor da exploração ilegal de madeira. Mourão também comentou a saída do delegado da Polícia Federal do Amazonas, que apresentou uma notícia-crime contra Salles ao STF. O Ricardo Salles é um camarada que é extremamente articulado, ele tem uma visão economicista da questão do meio ambiente, né? Porque ele coloca muito claramente que nós, até 2017, capturamos uma quantidade enorme aí de tonelada de carbono, isso aí não foi pago. Né? Ainda é uma discussão que é o artigo 6º aí do Acordo de Paris, então eu acho que o Ricardo ele tem uma visão correta das coisas. Eu espero que o próximo superintendente que vai assumir lá no Amazonas, ele continue a empreender as mesmas ações que o Saraiva vem empreendendo.
A China teve um crescimento recorde no primeiro trimestre de 2021. O PIB chinês avançou 18,3% nos 3 primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior. Este foi o crescimento mais forte desde que os registros trimestrais começaram em 1992. Recuperada do impacto da pandemia, a China projeta um crescimento econômico de pelo menos 6% este ano. E vamos ao comentário de economia com Salete Lemos, que analisa o crescimento da economia chinesa e o impacto desse avanço no Brasil. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, destaque para a China, que está fazendo inveja a todo e qualquer país do mundo. Você viu o crescimento 18,3% no primeiro trimestre deste ano, comparação com o ano passado. E aí todo mundo pergunta, mas como? A China no ano passado não estava no epicentro da crise, sim? E fez um combate ao coronavírus de muita competência. Lockdown lá foi de 2 meses. Auxílio emergencial, R$3.000, dado de forma ampla, geral e restrita. Investimento é o segredo. O investimento na China, apesar da pandemia, primeiro trimestre deste ano com o ano passado, cresceu 25%. Indústria, só no mês de março, agora, cresceu 14%. Vendas no comércio varejista, aumento de 34% no mês de março. Tudo isso em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, que, como eu disse, pega dados de uma China fechada. Este ano, 2021, a expectativa é que a China feche com um crescimento de 6,7%. O FMI fala em crescimento de 8%. De qualquer forma, a China se fez muito em função das suas exportações nessa pandemia. Exportação do ano passado para este cresceu 40%, principalmente produtos farmacêuticos. Graças ao Brasil, a China também aumentou e muito as suas importações, importação de alimento, commodity. Portanto, a China é o nosso maior parceiro comercial e esse fluxo de comércio facilita não só a retomada do crescimento econômico lá, como a retomada do crescimento econômico aqui também. Mas a China ainda enfrenta o grande desafio do desemprego, que lá atinge 5% da população economicamente ativa. Fez a lição de casa, está aí colhendo os resultados do enfrentamento bem-sucedido da pandemia do coronavírus. Está aí China se reafirmando como potência na economia mundial. Eu volto na próxima sexta-feira. Até lá e não deixe de aproveitar o seu final de semana. E agora vamos aos números atualizados da vacinação no Brasil. Gabriela. Isso mesmo, Augusto, aqui no nosso telão a gente tem os números aí de vacinados pelo Brasil, como a gente vê aqui, até essa sexta-feira, 25.734.611 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, o que representa aí 12,15% da população. Já receberam a segunda dose, que é o reforço do imunizante contra a Covid-19, 9.025.274 pessoas, o que representa aí 4,26% da população brasileira. Agora a gente vai ver como é que está a distribuição de vacinas entre os estados brasileiros, de acordo aí com o número de habitantes, né? Proporcionalmente, o Rio Grande do Sul continua na liderança, é o estado que mais vacinou, com 16,49%, depois Mato Grosso do Sul com 14,41%, Paraíba e Espírito Santo aí com quase 14% da população vacinada, Bahia com 13,46% e o estado de São Paulo com 12,97% da população vacinada, quase 13% aí já recebeu pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. Augusto. A polícia encontrou uma câmera de monitoramento no apartamento onde o menino Henri morava com a mãe Monique Medeiros e o padrasto, o Dr. Jairinho. Monique já havia demonstrado interesse em instalar o equipamento para vigiar o companheiro. Na perícia realizada no dia 29 de março no apartamento de Dr. Jairinho e Monique Medeiros, a polícia encontrou uma câmera de monitoramento ainda na caixa, no quarto onde o menino Henri Borel dormia. A descoberta vai ao encontro do relato da cabeleireira que atendeu Monique no dia 12 de fevereiro, quando Henri teria sido agredido pelo vereador. Ela e a babá relataram o interesse de Monique na compra do equipamento. Hoje, a ex-namorada de Dr. Jairinho esteve na delegacia da Barra da Tijuca para prestar depoimento pela segunda vez.
Débora Melo Saraiva, que se relacionou com o vereador entre 2014 e 2020, já havia sido ouvida em março. Desta vez, ela disse que foi agredida por Dr. Jairinho e que o filho também foi vítima da violência. Após as prisões do casal, as testemunhas vêm comparecendo perante a autoridade policial e apresentando, sim, novas versões, trazendo temores e corrigindo os seus depoimentos anteriores e agora, desta vez, trazendo fatos que estes, sim, comprovam aquela linha que está sendo investigada de homicídio duplamente qualificado. Na ocasião, ela disse que a relação dos dois era conturbada e que eles brigavam muito por causa de Ana Carolina, ex-mulher e mãe dos filhos de Jairinho. Também afirmou que eles passaram cerca de um mês em Angra dos Reis e que o contato do vereador com os filhos dela era pouco. Durante a viagem, um deles, Enzo, sofreu um acidente ao cair da rede e foi socorrido pela avó materna Jane. Débora conta que na madrugada de 8 de março, quando Henri morreu, recebeu uma mensagem de Jairinho que dizia: "Pelo amor de Deus". Era uma resposta a uma mensagem do dia anterior, em que Débora escreveu: "Estou cansada de você". A ex-namorada do vereador disponibilizou para a polícia prints de mensagens da conversa que prosseguiu no dia seguinte, sem que Jairinho contasse o que havia acontecido. A polícia convocou Débora novamente para saber se em algum momento Jairinho agrediu os filhos da ex-namorada. Isso porque em um outro depoimento, Natasha de Oliveira Machado, que também se relacionou com o vereador, relatou que teve a filha agredida enquanto eles estiveram juntos. Na quarta-feira, a irmã de Jairinho, Thalita Santos, também prestou depoimento. Ela contou à polícia que perguntou ao vereador sobre o que havia acontecido e que ele respondeu que não sabia porque estava dormindo e que Henri havia passado mal e falecido depois de ser levado para o hospital. Mas depois que o laudo da perícia ficou pronto e veio a público, Jairinho disse que acreditava que tivesse sido uma queda e reafirmou que estava dormindo e não sabe ao certo o que aconteceu. Thalita também disse que não perguntou a Monique sobre o que pode ter ocasionado a morte de Henri, mas confirmou que perguntou a Tainá, a babá que cuidava do menino, se ela tinha visto alguma anormalidade e que, diante da resposta negativa, disse para a babá que ela tinha que falar a verdade. Já a avó materna de Henri, Rosângela Medeiros, disse para a polícia no dia 24 de março que presenciou algumas vezes Jairinho levando presentes e chocolates para agradar o menino e que em uma ocasião em que Henri apresentou febre, Jairinho aplicou uma injeção receitada por outro médico. Rosângela também afirmou que perguntou a Monique sobre o que havia acontecido com Henri, mas não se lembrava da resposta da filha e que Monique contou que acha que acordou para ir ao banheiro e viu o filho caído no chão, sem respirar e pálido. Agora, a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. O final de semana vai ser instável e com chuva forte na região norte, partes do nordeste e alguns pontos do sudeste. No sul, o céu fica nublado no Rio Grande do Sul e em boa parte do Paraná e de Santa Catarina. No leste das duas regiões, pode chover a qualquer hora. No sudeste, o sol aparece entre nuvens em Minas Gerais e no Espírito Santo deve chover de forma localizada. Esse temporal pode vir acompanhado de trovoadas. Em São Paulo, o final de semana vai ser aquele típico de outono, que começa com temperaturas mais baixas e depois esquenta, só que à tarde pode chover em pontos isolados. Máxima de 27 graus amanhã e 25 graus no domingo. Já no Rio, vai ser um dia quente, mas também tem previsão de chuva. 28 graus no sábado e 30 no domingo. No Nordeste ainda chove no litoral e no interior o dia fica nublado e não chove. Em Salvador, a máxima amanhã pode chegar aos 31 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. E hoje é celebrado o Dia Mundial da Voz. A data surgiu para reforçar a necessidade de cuidados e prevenção. Mas com a pandemia e o uso intensivo de máscaras, é preciso ter atenção redobrada para não desenvolver alguns problemas. Vou contar, é cartão de crédito ou débito? Débito. É crédito ou débito? Débito. Débito. Cenas como esta são bastante comuns nos dias de hoje. Com a máscara tapando a boca, ficou mais difícil de entender o que as pessoas estão dizendo. Aí não tem jeito, tem que pedir para repetir. Débito, né? Débito. Tá meio... Eu pergunto umas 2, 3 vezes, porque eu quase já abasteci combustível errado por conta da máscara.
do cliente falar e eu não entender o que ele está pedindo. A comunicação com a máscara está sendo um pouquinho ruim, porque os pessoal não entende o que a gente está falando pessoalmente, entendendo? Se é crédito, se é débito, se vai trocar o óleo ou não. Muitas vezes tem hora que você tem que puxar um pouco a máscara para falar. Então fica um pouco meio difícil, tá entendendo? Quando conversamos, observamos as expressões faciais das pessoas. Isso ajuda na nossa comunicação. Só que com a máscara, isso se tornou mais complicado. Primeiro, porque ela esconde metade do nosso rosto. E depois, porque abafa o tom da nossa voz. E com isso, a gente acaba falando mais alto. E além de conversar com o volume mais alto, nós passamos a exigir mais das nossas cordas vocais. Por isso, os cuidados com a voz precisam ser redobrados. A Maria Cristina é cantora e entende bem do assunto. Se antes da pandemia ela já tinha um cuidado todo especial com o instrumento de trabalho dela, agora não está muito diferente. Cuidados que a gente tem que ter sempre, que é exercitar, né, as pregas vocais, hidratar as cordas vocais, não abusar do gelado, não abusar de alimentos que acabem deixando um muco ali nas nossas pregas vocais. Então, esse é o cuidado que eu sempre tomei. E mesmo com todos estes cuidados, este fonoaudiólogo reforça. Se você sentir algum desconforto ao falar ou mudanças na voz, como rouquidão por mais de 15 dias, o ideal é procurar um profissional. Então, mesmo com a máscara, tente melhorar a sua dicção. Aumente a sua articulação para deixar a sua fala mais inteligível. Procure estabelecer uma comunicação com o outro em um lugar menos ruidoso, menos barulhento. Se tiver alguma dúvida, procure um fonoaudiólogo. Ele é o profissional capacitado a cuidar da sua voz e levar a sua comunicação ao padrão de excelência. Quando vamos nos ver livres dessas máscaras ainda não se sabe. Mas a Maria Cristina resumiu, do jeito que ela mais gosta, o nosso desejo nesse momento de pandemia. Dias melhores para sempre. O coronel da Polícia Militar, André de Souza Costa, é o novo secretário de Comunicação Social da Presidência. Ele substitui o almirante Flávio Rocha, que também comanda a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos. Costa era, desde junho do ano passado, assessor especial da Presidência. A nomeação foi publicada hoje em edição extra do Diário Oficial da União. Se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora youtube.com/redetv. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.